Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história. Vocês podem pegar a apostila 4 e abrir na página 115. E vamos lá. O Rio de Janeiro continua lindo. A cidade do Rio de Janeiro, inicialmente chamada de São Sebastião do Rio de Janeiro, foi fundada em 1565. Em 1763, passou a ser a capital do Brasil, substituindo Salvador. Por que mudaram a capital para o Rio de Janeiro? Nós vamos ver, que eu vou fazer uma leitura explicando para vocês, mas eu já vou explicar o seguinte. A capital do Brasil era Salvador, só que depois encontraram muito ouro em Minas Gerais, e o Rio de Janeiro tinha um porto, e com este porto ficava mais fácil para o governo português perceber, controlar o ouro que era retirado de Minas Gerais. Foi por isso, então, que o Rio de Janeiro passou a ser a capital do Brasil, substituindo Salvador. Vamos para a leitura. Por causa da exploração do ouro que havia na região onde hoje fica o estado de Minas Gerais, o Rio de Janeiro tornou-se a cidade mais importante da colônia, já que, por meio do seu porto, o governo português conseguia ter maior controle sobre a exportação do ouro e o comércio com o Brasil. Nesse porto também desembarcavam africanos escravizados e chegavam produtos trazidos da Europa, como tecidos e ferramentas. Quando se transformou em capital, a cidade ainda era muito modesta, muito pequena. Havia cerca de 45 ruas só, poucos becos e largos. Metade da população era composta por negros escravizados, até que chegou a família real de Portugal. Mas tudo mudou quando a família real mudou-se para o Brasil, exatamente para a capital, que já era o Rio de Janeiro. Isso foi em 1808. E por que eles vieram para cá? Por que a família real veio para o Brasil? Na Europa estava acontecendo uma guerra, e por meio das tropas francesas, sob o comando de Napoleão, o príncipe regente Dom João VI trouxe toda a sua corte. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas aportaram com o príncipe. Alguns falam em 20 mil, outros falam em 4 mil. Só se sabe que era muita gente e não havia lugar para acomodar todo mundo. Dá uma olhada no que eles fizeram. Foi tomada uma medida que causou insatisfação entre os moradores da cidade. Os poucos habitantes que lá viviam deveriam ceder lugar à corte real portuguesa. Então, eles saíam da casa deles para ceder lugar à corte real portuguesa. As autoridades encarregadas de alojar todo esse pessoal escolhiam as casas e pregavam na porta um cartaz com as iniciais PR, que significava príncipe, Príncipe regente. Os cariocas sempre foram famosos por seu bom humor e brincavam dizendo que, na verdade, as letras significavam ponha-se na rua. Apesar de causar problemas para os moradores, a chegada da família real trouxe alguns benefícios para a cidade que acabou se desenvolvendo mais. Fizeram calçadas nas ruas, instalações de aquedutos para o melhor abastecimento de água. Muito bem com as construções de teatro, escolas de música, arte e medicina, um jardim botânico, a Biblioteca Real, estabelecimento da imprensa que começou a publicar a Gazeta do Rio de Janeiro. Claro que todas essas transformações no Rio de Janeiro, com as medidas adotadas por Dom João VI, não tinham o objetivo de melhorar as condições de vida da parcela mais pobre da população, que continuou vivendo com as mesmas dificuldades. Hoje o Rio de Janeiro é uma cidade com muitas contradições, com muitas riquezas naturais, mas também com muita pobreza e desigualdade. É muito importante desenvolver uma visão crítica, ou seja, ter opinião própria sobre os que nos perguntam. Responda, você acha que a decisão de expulsar os moradores de suas casas para abrigar os membros da corte portuguesa foi justo? Por quê? Eu quero toda a resposta de você. Eu quero que vocês enviem pelo WhatsApp, capriche na resposta e pense bem, tá? A aula de hoje terminou aqui. Até a próxima!